Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora de Desterro, sou professora de Geografia, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Estamos aqui para mais uma aula do 9º ano de Geografia, tá? Onde a gente está discutindo aí o continente asiático. E aí hoje a gente traz especificamente aqui uma discussão voltada mais para uma das sub-regiões aí do continente asiático, que é o Oriente Médio. Eu trouxe no nosso slide aqui, a princípio eu coloquei aqui uma representação, tá? Para a gente localizar o Oriente Médio e para a gente trazer, já problematizar, né, desde o início. Eu não sei se vocês lembram aí lá das nossas primeiras aulas, onde a gente trouxe a ideia do eurocentrismo, né? Da Europa aí no centro do mundo, né? Por várias questões, tá? Eles se definem assim, e essa questão do Oriente Médio, né, vamos dizer assim, essa designação, esse nome de Oriente Médio, né, foi dado aí pelos europeus, utilizando aí essa visão do eurocentrismo. Como assim, professora? Se a gente olhar aqui, olha só, vem aqui comigo no mapa. Onde é que é o Oriente, né? Onde é que fica o Oriente? Fica mais, né? Fica no leste. Mas aqui nós não temos o leste. O leste que nós temos aqui, tá? Ai, cadê meu mouse? Está aqui. O leste que nós temos aqui é mais, né, onde eu estou passando aqui o cursorzinho aqui, ó, né, no Japão, né, por essa área aqui. Por que então o que é chamado o Oriente Médio? Bom, era por conta do conhecimento, né, dos europeus aí, nas suas, vamos dizer assim, na sua busca de dominação, de território, né, até onde eles conheciam, eles chamaram isso aqui de Oriente Médio, né? Nesse sentido, né, de que a questão da Europa, tá? mais aqui a oeste, que aqui sendo como se fosse o leste aqui do mundo, ou uma região próxima, né, muito próxima, vamos dizer assim. E aí ficou essa denominação, apesar de não ser leste aí, né? Mas enfim. Só para a gente trazer como problematizaçãozinha aqui inicial e lembrando lá um pouquinho da questão, né, dessa visão eurocêntrica aqui. Bom, e o que a gente vai trazer hoje para a gente discutir aqui, ou para a gente aprender, né, para a gente levar aí para os nossos estudos de geografia? Nós vamos buscar diferenciar, né, as paisagens de acordo com o modo de viver de diferentes povos, valorizando aí a identidade e a interculturalidade, sempre me enrolo nessa palavra, em relação às regiões. Neste caso aqui, gente, do continente asiático, tá? Especificamente aí dessa sub-região que é o Oriente Médio. Reconhecer também em seu cotidiano as formas de dominação econômica e ideológica, que a gente já colocou um pouquinho ali, né? Resultante da influência cultural possibilitada pela globalização, tá? Que é esse intercâmbio, né? Econômico, cultural, tá? Político, né, entre as nações, entre os países, tá bom? Bom, no nosso livro de geografia, você pode acompanhar lá no capítulo 14, onde trata do Oriente Médio, tá? Lá na unidade onde a gente tem a Europa e a Ásia. E o que a gente sabe, né? Você já no 9º ano já tem uma bagagem muito boa de conhecimento em relação ao mundo, vamos colocar assim, né? E aí a gente pode lançar essa pergunta: o que vocês sabem sobre o Oriente Médio? Bom, na minha época, quando eu estudava, não faz muito tempo não, tá, gente? Os professores, eles sempre, quando eles iam falar do Oriente Médio, eles chamavam assim de barril de pólvora, né? E aí eu ficava pensando assim antes da aula: o que seria esse barril de pólvora? Por que barril de pólvora, né? Por que chamar assim dessa forma uma região, uma ocupação? Mas aí, ao passo que o professor vai ali explicando, a gente vai compreendendo essa denominação que ele dava, né? Barril de pólvoras, porque é uma sub-região ali onde há conflitos intensos, né?
armados, né, onde existe aí um poder de fogo muito grande, um poder de fogo que traz muita destruição, né, muitos conflitos ali gerados por várias questões que a gente já vai conhecer, pelo menos duas, né, das questões mais fortes aí, tá bom? Mas era assim. E vocês, o que vocês sabem sobre o Oriente Médio? Também já ouviram essa expressão barril de pólvora? É? Se não, se vocês buscarem um pouquinho, vocês vão ver alguns professores, alguns especialistas, assim, falando um pouco sobre essa questão, né, e citando, às vezes, essas expressões ou parecidas, né? De modo geral, vamos destacar aqui alguns aspectos, tá, do Oriente Médio. Eu trouxe aqui um mapa para a gente já fazer uma localização básica, tá? Onde a gente tem aqui, ó, o maior país, a Arábia Saudita, tá? Em rosa. Nós temos aqui o Iraque, tá? Também aqui em amarelo. Também um país onde a gente tem muitos conflitos, né? Um país muito rico, juntamente com a Arábia Saudita, muito rico, principalmente aí na produção, né, do petróleo, tá? O Irã, né, onde tem vários conflitos, né, onde ele tem várias questões, né, políticas e econômicas também. A Síria, tá, aqui em verde, também é uma questão onde a gente, um país onde a gente vai destacar aqui nas nossas discussões, né? Eu acho que vocês têm visto ou veem de vez em quando aí nos noticiários, nas matérias, sei lá, nos sites aí, né? Trazendo essa questão da Síria, né? A questão síria. Nós temos aqui a Jordânia, tá? Nós temos aqui a Cisjordânia, nós temos lembrando aqui o Iêmen, nós temos Omã, tá? Enfim, nós temos aqui a questão que a gente também, Bahrein, não citei aqui o Líbano aqui em cima, tá? Porque está bem clarinho, não dá muito para ver, tá? A Palestina aqui em amarelo, em vermelhinho, olha só, a região da Palestina, ou o Estado da Palestina, o Brasil hoje reconhece, né, isso aqui como um Estado, né? Enfim, nós temos aqui, falei o Omã? Bom, nós temos aqui uma média nós temos 15 países, tá, que compõem aqui o Oriente Médio, tá, gente? Uma região economicamente, vamos dizer assim, que é um dos holofotes econômicos do mundo, né? Também é um dos uma questão e que envolve muitas questões geopolíticas, né, de interesses, vamos dizer, interesses econômicos, interesses principalmente, esses interesses econômicos se voltam principalmente pela questão do petróleo. É uma região que produz muito petróleo e é a região, vamos dizer assim, que tem a maior quantidade ou as maiores reservas, né, de petróleo no mundo, conhecidas atualmente e exploradas atualmente, tá? Possui na questão também da população, possui uma população de 350 milhões de habitantes, né? A maioria dessa população é árabe, ou de origem árabe, melhor colocar assim, onde praticam principalmente o islamismo, né? Seguem aí, são muçulmanos. Mas, claro, tem o judaísmo, né? Aqui em Israel, tá? Um dos países mais jovens, vamos dizer assim, do Oriente Médio, tá? Onde segue aí o judaísmo, tem o cristianismo, né? Mas, enfim, o que se destaca mesmo é o islamismo, né? Como eu tinha colocado antes, tensões. Bom, é um foco de tensão, é um barril de pólvora, gente. Literalmente é um barril de pólvora. Por quê? Porque tem muitas tensões provocadas por várias questões religiosas, territoriais, né? Políticas e também, né, essa disputa territorial, também não, mas essa disputa territorial envolve aí a questão do petróleo, tá bom? Bom, são os aspectos gerais, agora nós vamos olhar aqui um pouquinho dos aspectos físicos. Eu trouxe um mapa, não sei se está muito bem para vocês observarem. A questão da cor e da variável cor é quem vai nos dar uma indicação dos tipos de relevo, né, que formam aí os terrenos aí do continente,
da região, né, do Oriente Médio, onde nós temos aqui mais no centro as áreas, né, de relevos mais montanhosas, e as áreas mais clarinhas, gente, são as áreas, né, mais litorâneas, tá? Mais aí no litoral, que onde nós temos as planícies, mas nós também temos as planícies aí formadas nas regiões aí que a gente diz, próximo dos rios. Lembrando, tá, gente, nós temos aqui essa região também, não falei lá nos aspectos gerais, mas esta região aqui do Oriente Médio, né, é uma das áreas de ocupação mais antiga que nós temos e que prosperou, vamos dizer assim, né, na antiguidade, tá? Vocês veem isso muito na história lá, né, que é a antiga Mesopotâmia, né, que é terras entre rios, né, onde nós temos aqui o Rio Tigre, né, o Eufrates, tá, o próprio Rio Nilo, tá, que vai aí intensificar a ocupação da população desde a antiguidade. Bom, em relação ao clima do Oriente Médio, nós temos aqui um clima, né, onde predomina boa parte aí da região do Oriente Médio, o clima desértico ou o clima semiárido, que é um clima semidesértico, onde há grandes amplitudes térmicas, baixa umidade, ou seja, chove muito pouco nas regiões de deserto, um pouco mais nas semiáridas, né? Mas em torno dessas áreas mais semiáridas, em torno dos desertos, geralmente nós temos algumas áreas úmidas, né, que são chamadas aí, por exemplo, de oásis, né? E aonde a população também acaba se concentrando nesses oásis, fugindo aí, né, dessas questões mais naturais, de clima mais, vamos dizer assim, de clima mais difícil de conviver, né, em relação ao desenvolvimento de atividades econômicas, né, mas até mesmo nós mesmos suportarmos, né, essas temperaturas, né, essa umidade muito baixa, né, a falta de chuva, tá? Também é uma região que enfrenta muitos problemas, né, em relação à oferta hídrica, né? Nós temos poucos rios, né? Como a gente tem muitos desertos aí no Oriente Médio, né? Nós temos a falta, né, de água aí, que também é uma das questões de conflitos, tá, do Oriente Médio, de modo geral, né? Bom, aí a gente vai trazer aqui como o petróleo é muito a questão do petróleo é muito forte no Oriente Médio, né? A gente trouxe aí para a gente discutir, a nossa aula é curtinha, não dá para a gente discutir todos os aspectos, né? Mas a gente traz pelo menos aqueles que são mais significativo, né, em termos mundiais, mas também em termos locais da população aí do Oriente Médio. E o petróleo se destaca muito nessas questões, tá? Para a gente entender um pouco sobre os conflitos, para a gente entender um pouco da dinâmica econômica, né, para a gente entender um pouco aí por que um país é mais rico, mais desenvolvido do que outro, né, no Oriente Médio ali, a gente precisa entender que o petróleo ele está intimamente ligado com essa questão, tá? E aí nós temos, nesse mapa, nós temos as áreas produtoras de petróleo e gás natural, né? E eu também trouxe esse mapa aí porque eu observei aqui as bases militares dos Estados Unidos, eu queria dar um destaque também para essa questão, né? Onde a gente tem de verde as áreas aí, tá? Onde nós temos as áreas produtoras de petróleo, né? Nós temos muitos aqui, gente, tem no Omã, no Irã, né? Na Arábia Saudita, o país, né, que, vamos dizer assim, um país que mais produz aí petróleo, né? Iêmen, tá? Quantidade também significativa, tá? Onde temos também, né, onde vocês podem acompanhar, que tem no mapa aqui uma quantidade, né, de bases militares dos Estados Unidos instaladas, né, coincidentemente nos países onde tem essas áreas de exploração de petróleo, né, são em maior quantidade, tá bom? O Afeganistão também aqui, né, não citei o Afeganistão, mas tem muitas bases militares aqui, né? Aliás,
tinha muitas bases, tá? Esse mapa aqui ele está sem data, tá? Mas ele não é um mapa recente. A gente sabe que nos últimos meses, né, o Oriente Médio, nos últimos meses, não, nas últimas semanas, o Oriente Médio vem sendo destaque mais uma vez em relação aos conflitos, né? Dessa vez destacando mais o Afeganistão aí. Não que as outras guerras, os outros conflitos tenham parado, né? Mas é uma coisa que está chamando muito a atenção do mundo, é a questão política, né? O conflito político no Afeganistão, né? Onde nós temos aí os grupos radicais, extremistas, dominando aí, né? A questão, o Estado, tá? E isso aconteceu especialmente, né, ou a partir, né, como é que se diz, do pronunciamento dos Estados Unidos, né, que iriam deixar essas bases militares, iriam desocupar o Afeganistão, né, que já vem ocupado aí desde 2001, né, com as questões lá do atentado do 11 de setembro, tá, especialmente. Mas antes já havia essas bases militares aqui, mas elas se intensificaram. E agora, né, os Estados Unidos resolveu tirar suas bases. E aí o caos, né, político se instalou no país. Infelizmente, muitas mortes. Muitas pessoas tentando sair, fugir, refugiados, tentando deixar o país, mas sem muito sucesso. Então, tem muito essa questão aí, tá? Para a gente também observar sobre o Oriente Médio, tá bom? Bom... E voltando à questão que eu tinha falado antes, na questão do petróleo, então, assim, muito desses conflitos, eles acontecem, né, não só pelo petróleo, mas é uma das causas, tá? Não em relação ao Afeganistão, mas de modo geral aí no Oriente Médio, tá bom? As maiores reservas de petróleo, como a gente já tinha colocado antes, estão aí na Arábia Saudita, tá? Mostrei para vocês aqui. Não vai, né? Enorme aqui, um dos maiores países juntamente com o Irã, né? Mas é o que tem mais essas reservas. O Irã, o Iraque, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait também tem uma quantidade significativa de petróleo, tá? Nessa região aqui, tá, gente? Está bem pequenininho, não dá para a gente mostrar muito onde que estão aí, mas nessa região, nesta parte aqui. Bom, é a região, né? São as regiões principais aí de produção de petróleo e gás natural, né, onde há esses conflitos que a gente falou. Esses países, né, produtores de petróleo, eles pertencem ou eles fazem parte da OPEP, que é aquela organização dos países exportadores de petróleo. Participando desse tipo desses blocos, né, nós temos aí um maior poder de competitividade, né, e essa região, como altamente produtora de petróleo, não poderia deixar de fazer parte, tá? É uma área de grande interesse das grandes potências econômicas mundiais. Fato este, né? A gente pode perceber esse interesse mundial dos Estados Unidos aqui por instalar essas bases militares. Professor, e no resto do mundo não tem, não? Tem. Mas se a gente tivesse um mapa para a gente observar aqui a quantidade de bases militares dos Estados Unidos, né, em outras regiões do mundo, a gente ia ver que há um interesse, uma quantidade muito grande dessas bases, né, nessa região aí. E tudo nos leva a crer que seja pela questão do petróleo, já que os Estados Unidos, né, um dos maiores consumidores de petróleo, porque o petróleo é, né, o combustível da origem ou do petróleo se tira aí o combustível, a fonte de energia para a maioria das indústrias. É claro que isso vem mudando ao longo dos tempos, porque o petróleo, né, é um minério, é um combustível fóssil, né, e, portanto, tem aí sua data para findar, para acabar. E por isso a gente precisa diversificar a matriz energética, e os países entendem dessa forma, e eles fazem essa diversificação, e os Estados Unidos aí não fica atrás nessa questão, né? Então, apesar de hoje ele ser um dos maiores consumidores, né, o maior consumidor de petróleo, ele vem buscando diversificar essa matriz energética.
E aí nós temos aqui um mapa mundi, esse mapa está no livro de vocês, tá, gente? Onde ele representa o fluxo de petróleo bruto no mundo, né? Como o petróleo aí é vendido, é comercializado pelo mundo, né? Antes do seu refinamento. Bom, e aí nós temos aí em verde os países do Oriente Médio, né? Membros da OPEP, né? Fazendo aí a distribuição, vamos dizer assim, ou vendendo aí, comercializando o petróleo, onde nós temos aí os principais compradores, lógico, né, o continente asiático aqui, a China com certeza, né, é um dos maiores aí consumidores do petróleo aí, juntamente com os Estados Unidos, né. Bom, e aí nós temos aí outros continentes, né, ou outras regiões, sub-regiões aí também, né, em destaque aí membros. Nós temos a América Latina aqui, ó, em roxinho, mas vejam que a linha da América Latina é muito mais fininha, né, do que o fluxo de petróleo do Oriente Médio. Isso leva a gente, sem olhar para o número aqui, né, mas pelo número aqui, cerca de 22, no caso aqui, acho que está, deixa eu ver bem aqui, está em milhões, né? Nem estou vendo aqui isso aqui, mas deve ser fluxo de petróleo bruto, 1.000 barris, né, por dia, no caso aqui, né? Esse valor aqui eu não sei, não está bem especificado aqui, eu teria que olhar direitinho lá no texto. Bom, mas a gente percebe que o fluxo maior é realmente aqui, né, saindo aqui do Oriente Médio, indo para o continente asiático, mas também para a região norte-americana, tá? Um pouco aqui também desse produto, né? Vai aqui para Europa, como é que se diz? Para a Europa, né, uma quantidade menor. Em vermelho, nós também temos aqui um fluxo de petróleo aqui também da Europa, bem pouquinho aqui do continente africano, tá? E entre a Ásia. Bom, mas o fluxo maior, tá, gente, em verde aí, é realmente do Oriente Médio, o que comprova a questão de ser a região, né, de maior produção de petróleo e também de distribuição, que é o fluxo. Bom, na questão da diversidade étnica, a gente traz aqui, em todo o mundo, nós temos os povos nativos, né, espalhado aí. Espalhado não, né, que habitavam, os primeiros habitantes aí. E esses povos, como a gente já vem colocando, são os povos que talvez que menos deveriam lutar aí pelo seu bem-estar, né? Mas são essas minorias, né, que mais lutam, que muitas vezes, nem sempre, mas que muitas vezes mais lutam aí para serem reconhecidos, para terem seus direitos respeitados, para terem a liberdade de expressar, de desenvolver sua cultura, né, seus hábitos, seus costumes, seus valores, tá? E no Oriente Médio isso não é diferente. Eu trouxe aqui um dos povos mais antigos, o mais antigo, na verdade, aí, os povos que ocuparam essa região do Oriente Médio, que é os beduínos, tá? São povos de origem, vamos dizer assim, nômades, né? Algumas características desses povos, eles são nômades, tá? Eles são eles são criadores, né? São pastores, principalmente de ovelhas e camelos, tá? Eles vivem num modelo patriarcal, onde tem a figura do patriarca, né, com uma família super numerosa, muitas vezes ali ele recebendo orientação, tá, de um conselho formado por pessoas mais velhas ali do grupo, tá? Mas, infelizmente, muitos desses povos, como a gente vem colocando, na questão de que eles lutam pela continuação da sua cultura, do seu modo de vida, infelizmente, muitos já vêm deixando de ser nômades, se tornando sedentários, né? Adotando mais esse modelo, né, social, mais disseminado no mundo atualmente, tá? Bom, que a gente pode colocar mais? Que eles
vamos dizer assim, que existem dois grupos principais, os que criam cabras, ovelhas e os que criam camelos, né? Existe uma certa hierarquia. Os que criam os camelos, eles são mais valorizados, vamos se dizer assim, né? Por onde é que eles vivem? Eles vivem em toda a região do Oriente Médio, praticamente quase toda a região do Oriente Médio, e também em parte aqui, do continente africano, na parte mais ao norte, né, na região mais desértica. Nas regiões de deserto, predominam aí os beduínos, que são mais criadores, né, de ovelhas, de camelos, que são os animais, né, que conseguem mais sobreviver nos desertos. Os animais, as ovelhas e as cabras, que são de áreas um pouco mais úmidas, né, eles vivem naquelas regiões semidesérticas ou de climas semiáridos. E aí eu trouxe como eles são nômades, né, eles não têm moradia fixa. Nômade são aquelas pessoas que não se fixam em um lugar. Então, eles precisam de moradias, né, que eles possam armar e desarmar, vamos dizer assim, né, a estrutura rapidamente, ou que passem ali só um período. Então, uma estrutura que suporte o calor, né, ou a alta amplitude, o calor de dia, a noite muito frio, né, os ventos, né, as tempestades de areia, porque essas áreas que eles vivem mais de desertos ou semidesérticas, tendas, né, feitas a partir da pele de ovelhas e cabra que eles criam. E aí eu trouxe uma imagem aqui, né, de beduínos sírios, no caso, né? Eles aqui numa dessas tendas, né? Mas também não são essas tendas bem precárias, não, tá, gente? Tem toda uma estrutura. Eles armam, passam um período, depois eles migram para outros. Bom, em relação voltando à questão do petróleo, né, o petróleo ele trouxe muita riqueza para alguns países. Eu disse para vocês que para a gente compreender um pouco sobre o dinamismo econômico, o dinamismo do espaço de alguns países do Oriente Médio e de mais ou menos dinamismo em alguns espaços de países do Oriente Médio, a gente tem que entender, a gente tem que associar essa questão ao petróleo, né? E aí a gente destaca aqui o Centro Financeiro de Dubai. Observem aqui os arranha-céus, os prédios, né, com arquitetura muito moderna, geralmente arquitetos, engenheiros estadunidenses, europeus, né, fazem esse tipo de arquitetura. Dubai e Abu Dhabi são duas das grandes cidades aí dos Emirados Árabes, onde a gente tem, né, um centro financeiro muito moderno, com shopping centers. Vamos dizer assim, o modelo ocidental implantado nessas cidades aí, a partir aí das riquezas provenientes, principalmente do petróleo, tá, gente? Onde se dissemina a língua inglesa, lojas, shopping centers, né, de marcas internacionais, principalmente estadunidenses e europeias, tá? São polos de atração de emprego. Indianos, africanos migram muito para esses países, né, produtores de petróleo, com destaque aí para o Emirados Árabes Unidos, né, onde infelizmente essa mão de obra ela é super explorada, né, recebem baixos salários. Há muitas ONGs que denunciam esse tipo de exploração, né, mas isso a gente sabe que acontece. Gostaria de destacar rapidamente aqui, e aí vocês aprofundem isso aí, tá, com o professor, com a leitura em casa, a questão da Palestina, né, as guerras, os conflitos, a criação do Estado de Israel, juntamente com a não criação do Estado da Palestina pela ONU em 1947, né, e 1948, fez com que surgisse esse conflito entre Israel, né, entre judeus, né, e palestinos, tá? Então, é uma guerra que se perdura aí, que já houve muitos conflitos, muitos países já se envolveram, né? Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Egito, perdendo território, né? Principalmente para os judeus, né? Para o Estado de Israel. E aí vocês vão ter um esqueminha no livro de vocês que vai mostrar bem direitinho essa questão, tá?
rapidamente aqui, só para mostrar para vocês, esses mapas estão no livro de vocês, onde vocês podem estar comparando, né, o que aconteceu desde o início, onde a ONU criou o Estado de Israel, tá? Nessa área em amarelo aqui, mais escuro, e atualmente aqui, né, ele dominando boa parte do que era para ser o Estado da Palestina, provocando aí conflito entre árabes e judeus, tá? E aí no livro de vocês tem esse cronogramazinho aí, né? Temporal, onde vocês vão observar várias etapas desses conflitos. E aí, rapidamente, só para destacar que é mais uma vez a questão da Síria, né, que também vem com uma guerra civil muito sangrenta, tá? Que já matou cerca de 300 mil sírios, porque civis, né, protestando contra o governo um governo ditatorial, centralizador, né, que sufoca a população com pobreza, com poder muito centralizado, com falta de democracia, tá? E é uma questão muito interessante para a gente também estudar, para entender esses conflitos políticos. Tá bom? Na próxima aula a gente volta com mais um tema da geografia e aprofunda esses conhecimentos com a leitura do livro e com as atividades. Boa tarde.